Vamos lá, Mateus 18, 15 a 22. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco e confirme sua palavra. Essa é a nossa oração. Quem concorda, diga amém. Tome assento. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, vamos dar sequência nesse estudo. Glória a Deus. Esperar os irmãos acomodarem. Glória a Jesus. É interessante a passagem do Evangelho que lemos, 18, de 15 a 22, Mateus, porque Jesus fala aqui que essa igreja, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que me pedirem, isso será feito dentro do contexto. Então, quando nós lemos lá na carta aos Coríntios, no capítulo 5, que lemos, no capítulo 5 da primeira carta, quando Paulo fala assim: eu e vós no meu espírito, em nome de Jesus, entregamos aquele camarada para Satanás. Ou seja, ele está concordando com as palavras de Jesus Cristo. E porque esse entregamos a Satanás, já está explicado que tipo de amor é esse que Paulo está usando. Nós já falamos isso no estudo. Então, você que não estava aqui, veja lá. O que Jesus quer com esta passagem? Primeiro, que eu entendo, ele quer a recuperação da pessoa. E ele explica aqui 3 atitudes que nós devemos tomar para ajudar essa pessoa a acordar, despertar e voltar. Só que, se a pessoa não quer, aí não tem como. Por isso que aqui existe uma exclusão. Considera-o gentil e publicano. Ou seja, aqui está falando de uma exclusão, tirando da comunhão. E lá em 1 Coríntios 5 também vai falar a mesma coisa. Quando esse homem não concorda em consertar aquilo que sabe que errou, ele mesmo está se excluindo. Ele só está pedindo que a igreja tome alguma decisão com relação à prática ou aquilo que foi feito. Então, mas o interesse de Jesus sempre é recuperar. Assim como o interesse da igreja deve ser sempre recuperar o irmão. A ordem do nosso estudo é amor e disciplina na igreja. E a ordem é exatamente esta. A disciplina deve existir por causa do amor. Se tem amor, é claro que terá disciplina. Não existe amor sem disciplina. Até no amor do homem para uma mulher existe uma disciplina. Quando eles estão namorando solteiro, a pessoa começa
a se cobrar e mudar em algumas coisas, porque ama a outra pessoa e quer estar com ela. Sim ou não? Tem gente que não gosta de quiabo e a menina faz quiabo e ele come quiabo. Por quê? Porque não quer perder a pessoa. Então, onde há amor, há sacrifício. E aí, nós temos que entender essas questões. Mas nós vamos dar sequência, falando de alguns pormenores da disciplina eclesiástica. Alguns pormenores da disciplina na igreja. Primeiro, diga, como tratar os irmãos que pecam? Gostaria que o DCM ficasse bem ligadinho, para a gente colocar os versículos. Tiago, capítulo 5, 19 e 20. A Bíblia muitas vezes ressalta o interesse que os cristãos devem ter pelo bem-estar espiritual dos irmãos. Ou seja, olhe para cá, não leia agora. Ou seja, a igreja, tira aí por favor. Não estava lá? Amém. Então pode ser assim. A igreja, um dos mandamentos para a comunidade, não é? É exortai-vos uns. Outro mandamento, admoestai-vos. Exortação é algo leve por amor. Admoestação é algo com vigor, com rigor, algo mais forte, por amor. Então, um dos mandamentos é admoestai-vos uns aos outros. Por que que Deus quer isso? Porque Ele quer que um ao outro ajude, para que ninguém caia e para que todos nós possamos chegar no céu. A igreja vai cobrar aquele que errar. Querendo, a pessoa às vezes ela cobra, ela nem sabe que tem esse mandamento, mas cobra do outro. Mas você faltou na igreja, você está sumido, o que foi, o que está acontecendo? Chega lá na porta e tem uns irmãos exagerados, que não deve falar dessa forma nunca, mas acaba falando, você está desviado, não está vindo mais no culto. Aí o camarada que está amargurado, se ouvir essa palavra, acabou, não é? Mas tem irmão que fala isso mesmo, e fala mesmo, em qualquer igreja, essa aqui, aquela lá, aquela outra ali, aquela lá, aquela outra lá, tem irmão de tudo quanto é jeito. Mas a Bíblia está dizendo que nós temos que exortar uns aos outros e admoestar. Por quê? Porque aquele dia está chegando, porque o dia nosso vai chegar, e muitas vezes a pessoa no erro, não acorda para o erro não, ela que está certa. Mas Deus conhece as minhas fraquezas, mas Ele te quer no pecado? A pessoa, ela começa a justificar o pecado com desculpas. Deus sabe das minhas limitações, mas ela te quer no pecado? A Bíblia não diz que quem vive na prática do pecado é do diabo? Diz ou não diz? 1 de João 3,8. Então, quem vive na prática do pecado é do diabo. A igreja não quer que ninguém entre nós viva na prática do pecado, Deus não quer que ninguém viva na prática do pecado, então nós temos este mandamento de exortarmos uns aos outros, de admoestarmos uns aos outros. O corpo tem que chegar lá, esse corpo tem que chegar lá em nome de Jesus Cristo. Aí, como tratar então os irmãos que pecam? Vai lá. Tiago 5,19. Irmãos, se algum dentre vós se tem o quê? Não está dizendo desviado da igreja, hein? Se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então é nosso dever ir atrás do irmão, sim ou não? É nosso dever exortar o irmão, sim ou não?
Talvez a reação mais natural diante de um irmão que peca seja abandoná-lo, achando que cada pessoa deve tomar conta de si mesma. Mas as Escrituras ensinam que os cristãos são uma família, um corpo, e cada membro deve preocupar-se intensamente com o crescimento espiritual dos outros membros. Você tem que crescer espiritualmente. Se você não crescer, você vai cair. Como assim, pastor? Do jeito que eu estou já está bom demais. Não está bom não. Não. Deus não melhorou Jó? E Jó era quem? O melhor homem que existia na época. Não tem homem igual a ele. 1:8 de Jó. Por que que Deus melhorou Jó? Jó não podia ficar parado, porque crente não para, crente regride. Volta atrás. Toda vez que alguém parar, ele já começou a andar para trás. Nós já falamos isso várias vezes. Não pode parar, tem que ser firme, constante e abundante no Senhor. Firme, constante e abundante no Senhor. Nós temos que crescer. Nós temos que estar na luta para melhorar todo dia. Parou, cruzou os braços, vai desviar. Pode ter certeza, infelizmente. Não, mas eu estou assim, mas estou dentro da igreja. Mas está em Cristo? Ai, pastor, já que eu não estou, eu vou sair dessa igreja. E aí vai para o inferno? Você não tem outra saída não, meu irmão. Sua saída é melhorar, renovar, fortalecer, levantar e caminhar. A pior ignorância de uma pessoa é falar, então, já que Deus não quer saber de mim, como assim não quer saber? Quando alguém diz, Deus não quer saber de mim, ela está dizendo, eu não quero saber de Deus. Porque todos nós temos consciência de que Deus quer saber de nós. Foi para isso que Ele veio na cruz e morreu no nosso lugar. A palavra ensina que deve haver distinção entre os irmãos que pecam. Nem todos os pecados refletem o mesmo tipo de coração. E, portanto, assim como cada doença física requer um tratamento diferente, o mesmo acontece com as enfermidades espirituais. Nós vamos perceber que Deus nos manda tratar cada tipo de irmão com cada tipo de pecado de maneira diferente. Percebam, Judas 22 e 23. Vamos ler Judas 22, 23. Por que você falou só 22, 23, pastor? É porque só tem um capítulo. Então não precisa anunciar. 22. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Agora vamos lá, Tessalonicenses 5,14, a primeira. Aos Tessalonicenses 5,14. Exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis, aqui é onde está a admoestação. Admoesteis os desordenos, outra versão, insubmissos. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Esses textos agrupam em várias categorias as pessoas que estão em pecado. Então mostra, irmãos, que cada caso é um caso e a maneira de tratar também é diferente. Amém? Entendido até aqui? Então, como tratar? Depende de cada caso, de cada pecado. Uma coisa que eu já posso adiantar: pecados públicos, tratamento público. E você vai estar poupando a pessoa. Vamos supor que a igreja inteira sabe que uma pessoa entre nós, como por exemplo, vamos pegar um exemplo bíblico. Quando Paulo fala para entregar alguém para o diabo. A pessoa estava deitando com a mulher de seu pai.
sua madrasta. A igreja sabia, porque Paulo disse assim: vocês estão inchados. Vocês sabem disso e não tomaram nenhuma decisão. Então, se a igreja sabia, o caso tinha que ir ao público. A exclusão era o tirar o fermento, como nós falamos no estudo anterior, e é o contexto do que Paulo está falando ali. Então, se o pecado é público, o tratamento é público. E o que isso ajuda o irmão? Vai humilhar o irmão? Humilhar o irmão se todo mundo já está sabendo? Não, vai curar o irmão, vai restaurar o irmão, porque todo mundo vai ficar sabendo que ele confessou, que ele abandonou, está passando por disciplina, mas ao terminar a disciplina será lavado e limpo pelo sangue de Jesus, e ele poderá estar dizendo para nós: eu fui tratado graças a Deus, Deus me perdoou. Mas se a igreja não ficar sabendo disso, já que o conhecimento é público, vai ficar como se o irmão tivesse a mesma mancha a vida toda. Sim ou não? Vocês entendem assim também? Então vamos lá. Como tratar os que, Gálatas 6:1. Como tratar os que, irmãos, vamos abrindo a Bíblia aí também, para não ficar só aqui, senão depois você não sabe nem onde está Gênesis na Bíblia. Gênesis é livro da Bíblia? É da Bíblia. Sofonias, meu Deus, a Bíblia tem esse livro? Tem. Ageu, tem também. Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, outra versão, vós que sois espirituais, e aqui não está ironizando, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Saiba que o irmão que errou, que foi por um caminho, que descuidou, você também pode cair no mesmo caminho. E aí, tem que usar de misericórdia se você quer misericórdia. Amém? Eu lembro da história de um crente. Na época, é cômico, né? Na época que a igreja era super, hiper rigorosa. Esse irmão obreiro, quando tinha reunião do ministerial, e era diferente, né? Fazia reunião ministerial, todos os obreiros, e a pessoa que pecou vai lá confessar, no meio de todo mundo, e tratava no meio de todo mundo. Esse irmão falava assim: tem que excluir. Ele nem ouvia o relato da pessoa, tem que excluir, tem que respeitar a doutrina. Aí, irmãos, aconteceu o quê? Os filhos dele, chegou um parque na cidade e foi para aquele terreno baldio e instalou aquele parque. E os filhos dele ficaram insistindo para ele, que queria ir para o parque. Aí ele foi lá e convenceu o dono do parque a abrir o parque 7 horas da manhã, para os meninos dar uma volta na roda gigante. E 8 horas já saía, 8h30 os crentes começavam a passar, né? E aí combinou, o camarada abriu. Aí, irmão, isso foi para a roda gigante. A hora que chegou na parte de cima, assim, bem assim, que desce um pouquinho as cadeirinhas, de onde os irmãos vinham, passavam para a igreja, a energia acabou. Isso é coisa de Jesus, irmão. Eles certamente disseram que foi Satanás, mas eu sei que foi Jesus. Parou e eles ficaram com a cadeirinha lá. E aí, não voltou a energia, Rubens. 8h30, ele está lá em cima. E os irmãos começam a passar. Pai, Senhor, irmão. Pai, Senhor, irmão, fulano. Levaram ele para o ministério. Chegou no ministério, o pastor olhou para ele
E aí, antes de perguntar para os irmãos o que faria, perguntou para o irmão: e aí, irmão, faz o que com você? Ele olhou para o pastor vermelhinho, com vergonha, e falou: exclui, pastor, exclui. Aquele irmão aprendeu uma lição e nunca mais esqueceu. Se você quer tratar alguém, trate com amor. Trate para recuperar. Deixe a parte grossa para o pastor. Você ofereça o ombro, ofereça a mão e levante o seu irmão. Amém? Então o senhor pode fazer. Não, não é isso que eu estou falando. É que não é fácil tratar o que tem que tratar. Embora seja nosso dever tratar. Ninguém pode dizer que ama se sabe que a pessoa em pecado está sendo levada ao inferno, e mesmo assim não trata, e diz: quem sabe Deus acorda. Não, nós temos que ajudar esse irmão a acordar. Davi foi acordado pelo profeta Natã, quando disse: esse homem é você. Ele estava todo cheio de indignação, querendo que o camarada morresse, e ele descobriu que o homem da parábola era ele. Então, tem gente que não acorda enquanto não for advertido. Tenhamos compaixão. Em alguns casos, o pecado pega o homem num momento de fraqueza e o enlaça. Nessa situação, outros irmãos devem conversar com aquele que tropeçou e ajudá-lo a se erguer novamente. No caso do tropeço. Isso deve ser feito com um espírito de mansidão e delicadeza. Não ajuda muito repreender, não ajuda muito repreender com severidade casos de tropeço. É preciso que pensemos como gostaríamos de ser tratados numa situação dessa. O exemplo do parquinho, né? Porque todos tropeçamos e caímos no pecado uma vez ou outra, e necessitamos que os nossos irmãos com mansidão nos façam voltar à fidelidade no servir o Senhor. Vamos lá, 1 Timóteo 5, 1 e 2. Paulo vai incentivar Timóteo a fazer apelos às pessoas e não as repreender de uma maneira áspera. No caso que estamos falando, os que tropeçam. Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai. Quem que é o ancião? É o homem de idade, que no caso é a anciã também. Aos moços, repreende que jeito? Como a irmãos. As mulheres idosas, como a mães. As moças, como a irmãs. Em toda a pureza. Áquila e Priscila mostraram sabedoria quando chegaram até Apolo, em Atos 18, quando chegaram até Apolo, para adverti-lo acerca do caminho, acerca de Jesus Cristo, porque ele era eloquente, falava com sabedoria, estava sendo usado, mas precisava esclarecimentos. Como que eles fizeram? Chamou a parte, em particular, e instruiu ele, e ele agradecido ficou, e ele começou a ser mais usado ainda por Deus. Então, o tropeço é diferente. Agora, e os que pecam? Lucas 17, 3 e 4. Lucas 17, 3 e 4. Os que pecam. Olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender? E se ele se arrepender, que é o caso, né, irmão? Porque tem gente que se ofende, está errado, não admite, fica bravo com o outro, aí, você é melhor do que alguém? Você quer ser mais santo? Aí começa aquela coisa que não ajuda nenhuma e nem outra coisa. Há vezes que o pecado é flagrante e o suficiente que tem que ser enfrentado diretamente. Nesse caso, naturalmente, devemos estar preparados e ávidos para aceitar o arrependimento do pecador e perdoar-lhe. Antes, porém, será necessário admoestar.
advertindo-os sem rodeios e estimulando-os a mudar. Quando o pecado visível de Pedro feriu os irmãos, vamos lá em Gálatas 2, de 11 a 14, abram aí. Quando o pecado de Pedro feriu os irmãos gentios e levou muitos dos cristãos judeus ao mesmo erro, Paulo o repreendeu face a face em público. Gálatas 2, de 11 a 14. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Ele disse a quem? Quem era Pedro? Um dos mais famosos líderes. E também a Pedro, disse na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo vai repreender Pedro face a face. E por que Paulo repreende? Porque Pedro, ele está errando no meio de todos e levando pessoas ao erro, como o caso de Barnabé. E Paulo usa um até Barnabé, porque ele admirava demais o professor dele, que foi Barnabé. O professor, o mestre dele, estava sendo induzido pelo erro de Pedro. E Paulo tem que se levantar e falar. Tem gente que acha ruim esse tipo de repreensão, principalmente nos dias de hoje. Irmãos, se a coisa está pública, em público tem que ser feito. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque envergonha o nome do Senhor e faz algumas pessoas começarem a mudar também e fazer a mesma coisa. Por isso que no altar, Deus não admite nós no altar, a igreja até que admite, mas Deus não admite no altar quem não é irrepreensível. Tem que ser irrepreensível. Tem que ser irrepreensível na adoração. Não, é o meu jeito de adorar. O seu jeito de adorar não me interessa. O jeito de adorar tem que ser o bíblico, o jeito que Deus quer. O senhor foi muito bruto. Não, fui verdadeiro. Deus muitas vezes rejeitou Israel com suas festas, com suas adorações, porque Israel, não estava fazendo do jeito de Deus. Davi quis levar a arca, trazer a arca de volta para o templo, do jeito dele. E Davi adorando, e oferecendo sacrifício, e do jeito dele. Carro de boi novo, tudo arrumadinho. O que aconteceu nessa festa toda? Os bois tropeçaram, a arca ameaçou cair, Uzá foi lá para segurar. Intenções tudo boas. A intenção de Davi foi boa. A intenção dos que estavam no carro foi boa. A de Uzá foi uma intenção muito linda, segurar a arca com zelo. Só que tudo fora da vontade de Deus. Deus não quer boa intenção, Deus quer obediência. Deus não quer boa intenção, Deus quer que se faça do jeito que Ele escreveu para fazer. Ele quer obediência. Ninguém vai adorar a Deus se não for pela palavra de Deus. Ele já escreveu a maneira, Ele já escolheu a forma, Ele já determinou os mandamentos. Então, meus irmãos,
É por isso que certas coisas, a advertência é no meio. Pedro emprestou a boca para o Satanás. Estava no meio dos discípulos. Aí o Pedro falou, não vá para a cruz, porque querendo dissuadir Jesus da missão que ele veio fazer. E aí Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Para quem que ele falou? Para Pedro. Nós temos que entender, irmãos, por que falta temor? Preste atenção. Por que falta temor nos dias de hoje? Porque parece que o Deus de hoje não está importando com essas coisas. Deus ama tanto, que a gente pode fazer do nosso jeito. Deus ama tanto, mas tem que ser do jeito dele. Você escutou ou tem que repetir? Deus ama tanto, Deus tanto amou o mundo, Deus ama tanto, mas tem que ser do jeito dele. É por isso que existe uma Bíblia, tem que ser do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Nós temos aí como igreja, por exemplo, uma desculpa enorme para não adorar Deus como Ele merece ser adorado. É que eu estou cansado, é que meu marido isso, é que a minha esposa aquilo, é que eu estou por aqui porque pessoas estão falando de mim, porque estou assim, não dá, porque eu entrei na igreja e a pessoa não olhou para mim. A gente arruma tanta desculpa que parece que Jesus só merece ser adorado se eu estiver bem. Se eu estiver bem, eu levanto a mão, se não, não me manda levantar a mão, senão eu saio da igreja. Arrogante, ignorante, estúpido. Ô tolo, não sabes que o Senhor é digno de ser adorado em todo o tempo? Não sabes que na palavra de Deus, Paulo e Silas, tendo apanhado, começaram a cantar louvores e a adorar o Senhor, e a orar a Ele? Não sabes que em tempo de guerra, Josafá colocou um coral na frente para cantar louvores a Deus? E uma guerra que ele sabia que não tinha como vencer uma das 2,5 nações? Não sabes que o Senhor está no trono e que aquele que o adora, principalmente em situações difíceis, tem dele admiração? Se Paulo e Silas não tivessem, estando doloridos, próximo à meia-noite, cansados, abatidos, perseguidos, trancados, acorrentados, se Paulo e Silas não tivessem começado a adorar ao Senhor e orar a Ele, Deus não teria levantado do trono e ordenado um terremoto naquele lugar. Mas nós continuamos entrando na igreja, estou cansado. Se nós descobríssemos o privilégio de cansados, levantar as mãos e dizer, ainda assim levantarei as minhas mãos e te adorarei. Mas tem pessoas que por causa dessa advertência querem levantar e ir embora. Quando chegar a eternidade, se estas cenas se repetirem diante de nós, teremos muita vergonha. Então, meus queridos, não se tratava, no caso de Pedro, de um irmão fraco em tropeço, mas um pecado de consequências públicas, por parte de Pedro, que precisava ser tratado. Qualquer um de nós pode precisar de uma repreensão direta, às vezes. O livro de Provérbios nos incentiva a aceitar as admoestações e usá-las como oportunidade para fazer as devidas correções, apesar da repreensão ser dolorosa. Capítulo 3 de Provérbios, ele resume essa exortação e esse amor de Deus para nós, e quando a gente ama a repreensão, isso passa a ser saúde para nós. Então, meus irmãos, no caso de Pedro, ele falou mais tarde a respeito disso, 2 de Pedro 3,15, ele vai falar um pouco sobre, para nós entendermos, 2 de Pedro
Cadê as biblinhas folheando aí? 2 de Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Se Pedro tivesse ficado magoado, rancoroso, traumatizado, não diria nosso amado irmão Paulo. Amém? Não tinha rancor. Ele era uma admiração pela coragem de Paulo e pelo que Paulo fez, o acordando. E agora um outro tipo. Entenderam? Tem os irmãos que tropeçam. Aí é um pecado que tem que ser tratado de uma maneira mansa, sábia, etc. Agora tem outros que pecam consciente. Tem que ser tratado de uma forma diferente e, dependendo do pecado, publicamente, porque isso envolveu a igreja, envolveu a sociedade. Os que se recusam a se arrepender. Como tratar os que se recusam a arrepender? Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, vai lá. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo 6. É interessante, irmãos, tem hora aqui que a gente olha para os escritos de Paulo e pensa assim, Paulo não ama. Viu, Paulo? Paulo não ama. Por quê? Porque principalmente a nossa cultura ocidental, tem um pensamento diferente do que é amor. Nós temos atitudes dizendo que ama, prejudicando pessoas. Por isso que a gente vai ler, mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós receber. Olha que mandamento é esse. Esse irmão não está andando conforme? Não, então aparta dele. Aí vem o Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão. O que ele não pode fazer? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Não, só até aí. Então, se nós, irmãos, devemos não assentar com o irmão, e outras passagens, nem comer com o irmão, parece que está faltando amor. Pastor, se a gente secar o irmão, como é que o irmão vai ser? Mas o propósito é esse. Porque se for irmão de verdade, vai sentir falta e vai querer corrigir. Se não for, não vai sentir. Eu saio dessa igreja, não quero nem saber. Tem um punhado de gente que faz isso. Esse tipo de igreja que nós somos, machuca a gente demais. Porque as pessoas, enquanto estão aqui, são agradecidas e falam, foi muito bom, como eu aprendi, foi maravilhoso. Daí um pouco começa a desviar da verdade e começa a odiar a igreja. E falar mal da igreja. E começar a sediar irmãos nossos para sair da igreja. Como que pode ser isso? É aquele negócio, irmãos. Quando você não ama a verdade, você está contra ela. Não tem jeito. Saulo, quando poderia se converter, vendo as vestes nas mãos dele cheias de sangue, pelo contrário, ele não admite a verdade e ele se levanta contra ela, e agora com ameaças de morte ele vai se levantar.
A verdade é o seguinte: ou você abraça ela e ama ela como a sua libertadora, ou você vai odiar a verdade dizendo: eu nunca vou conseguir isso, eu nunca vou poder isso. Por que que Deus é tão mau? Não, Deus não é mau. Basta confessá-lo como único Senhor e Salvador, e Ele é tão maravilhoso que, além de ter morrido no nosso lugar para nos salvar, ainda nos dá graça para viver a verdade. O glória a Deus devia ser maior aí. Ele nos dá graça para viver as suas verdades. 14:15 do mesmo 1 aos Tessalonicenses, do mesmo capítulo 3, 14:15, vai nos dizer: caso alguém não preste obediência, você está com a Bíblia aberta aí? Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Olha o que Paulo está falando. Parece que Paulo escreveu para outra igreja, para outro tempo, e que nós temos que mudar a Bíblia mesmo. Mas a questão não é que a Bíblia está longe, é que nós estamos tão longe da Bíblia que imaginamos isso. Todavia, não o considere por inimigo, mas adverte-o como a irmão. Então, aqui um tratamento de cura. É interessante aqui, eu vou arrumar aqui um exemplo para nós. Tem alguém que quer fazer parte do balé russo. Como é que é o nome daquele famoso? Bolshoi. Bolshoi. Já viu o tanto que é rigoroso? Tem que passar por isso. Ainda passa lá diante de um povo lá que é crítico até aqui. Não, o seu dente não tem o brilho que devia ter. Aí vai. Cada detalhe, não sei o quê. E a pessoa tem que ficar lá assim, fazer não sei o quê e passar. E aí, a pessoa vai uma vez e não consegue. O que ela faz? Vai treinar um pouco mais, mesmo tendo sido envergonhado, para voltar lá e fazer o teste de novo. Quem quer assim, sim ou não? E por que na igreja tem que ser relaxado? Eu quero morar no céu. Você quer morar no céu? A advertência é para que eu chegue no céu. Então eu vou voltar, vou levantar de novo e vou refazer em nome de Jesus, porque eu quero chegar no céu. Tem glória a Deus? Não tem mãozinha levantada, não. Estou cansado, pastor. É por isso que não é curada nunca, porque não tem nem coragem de levantar a mão e dar glória a Deus. Aleluia. Eu vou levantar. Glória a Deus. É bom adorar Jesus. Vamos lá. Às vezes, um irmão que está em pecado não presta atenção ao estímulo e à admoestação de outros irmãos. Tanto pessoalmente quanto por carta, Paulo havia ensinado e admoestado aos Tessalonicenses acerca da necessidade de trabalhar. 5,14. Ele tinha pedido que outros irmãos admoestassem os indisciplinados. Tem que trabalhar. Em 2 Tessalonicenses 3, mais uma vez, ele adverte severamente os que se recusavam a trabalhar. Era uma ordem, todo mundo tinha que trabalhar. E aí, com preguiçoso, nem coma com ele, ele vai ter que comprar a comida dele, o Paulo falando. Vai admoestar isso aqui, vai longe. Ao pormos em prática essa diretriz, precisamos tomar certos cuidados. Em primeiro lugar, não se deve tomar essa atitude a primeira vez que alguém peca. Os casos descritos nos textos acima estavam em estágio avançado. Já haviam sido dadas exortações. Isso é igual o pai no capítulo 10 de Hebreus tem essa comparação dos pais biológicos com o pai espiritual, não é? E nós os obedecíamos com prazer, porque eles queriam o nosso bem. Muito mais o Pai espiritual, que quer nos santificar para estar com Ele naquele dia. Então, aqui no caso, irmãos, quando um pai biológico vai advertir o filho,
Se vai discipliná-lo com vara, como a Bíblia diz, ele tem que saber por que está sendo disciplinado e tem que ter tido as instruções para não errar. Sim ou não? Aí o pai, você está me batendo por quê? Não interessa, vai apanhar. Pô, mas como assim? Se vai disciplinar, já tem que ter tido as advertências, o ensinamento, não pode isso, não deve isso. Errou uma vez, você lembra que eu disse que não pode? Não erre de novo, hein? Porque tem que criar um respeito, um temor da criança com aquela ordem que o pai ou a mãe deu. Aí, quando a terceira vez, geralmente é a terceira ou quarta vez, a criança errou de novo, e não é erro de criança. Quando a criança erra com erros de criança, você tem que sorrir mesmo e abraçar. Agora é um erro que vai manchar a personalidade, o caráter daquela criança. Então aí tem que ter a correção. Aí quando vai ter a terceira ou quarta, fala assim, ó, você vai apanhar por isso e por isso e por isso. Eu fui honesto com você, eu falei que não podia, você mesmo assim fez, e eu vou te corrigir, porque você precisa ser corrigido, porque você vai ser um homem muito abençoado, você vai ser uma mulher muito abençoada, e você vai aprender a disciplina, porque isso vai te ajudar. Não gosto de bater, mas eu preciso, porque eu te amo. E disciplina. E evitar, mulheres, tem umas mulheres aí, vai bater no menino, parece a minha mãe era espírita, irmão. Então eu acho que o Tribufu atrapalhava na hora, que o Tribufu via a marca que eu era de Deus, né? Aí ele atrapalhava, porque a minha mãe olhava para mim assim, ó, eu vou te matar. Eu falei, mãe, a senhora assusta a gente com isso. Eu brincava com tudo, né? Uma vez a minha mãe me deu um golpe que eu não sei se o Anderson Silva daria conta de dar aquele golpe. Porque ele era desse tamanho, a minha mãe era desse tamanho. Aí ela veio, ela estava batendo, eu não sei se é na Cislene ou na Delismar. Irmão, nós dormíamos só numa cama assim, ó. Aquela cama aguentou cada coisa. Eu sei que ela estava batendo num dos dois, aí eu cheguei para defender eles, coração mole. Não, mãe, mas não sei o que. Ela falou, o quê? Ela veio para o meu lado assim, irmã, ela pegou no meu cabelo, me virou por cima dela e jogou na cama, assim, vá! Nem o Anderson Silva fazia aquele golpe. Como é que pode? Eu tenho umas marcas aqui, não sei porquê. Aleluia. E eu não fiquei traumatizado, irmão. Não odiei minha mãe, pelo contrário, amei até o fim, amo minha mãe, vou encontrar com ela na glória, que ela está salva. E vou escrever um livro ainda, Traumas Necessários. Amém? Então, quando você for disciplinar, tem que saber por que está apanhando, não pode ser de repente. Aí tem umas irmãs que vai disciplinar os filhos, irmão, eu vou te matar, parece que é o cão que está falando na boca dessa. Eu te pego, eu te destroço, eu te falo, pelo amor de Deus, vai acabar com tudo aí. Pode bater nessa hora? Não, porque tem ira. Se tem ira, vai ter exagero. Pastor, mas depois que a ira vai embora, eu não tenho coragem. Aí tem que ter coragem. E nunca fale para o seu filho, chegar lá em casa, nós acerta, e chegar lá, você só dá comida e pronto, acabou. Não. Se falou, chegar lá, nós acerta, vai ter que acertar. Senão depois vira. Então não pode bater nervoso. Vai preparando aí, Giovana. Você está entendendo, Giovana? A Giovana foi a mãe dos irmãos. Né? Não pode. E aí, quando está tranquilo, fala, agora vem cá, sua disciplina vai ser assim, 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 pelo seu erro. Pronto. Resolveu, você está educando os filhos. Ok? Quando nós olhamos aqui para essa questão,
aí a gente lembra dos pais biológicos que nos corrigiam por amor, e Deus está nos corrigindo para a gente chegar no céu. É isso que diz Hebreus 10. E nós, igreja, corrigimos porque queremos chegar no céu. Eu já falei no primeiro estudo, quem que é alvo das correções? Tanto o pastor, quanto obreiros e quanto a igreja, todos nós, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem o direito de pecar e viver no pecado, não. Todos nós temos que ser corrigidos. Se o pastor da igreja cometeu algum problema, algum deslize, ele tem um pastor presidente e deve ir lá e confessar. Amém? Segundo lugar, a igreja deve estar ansiosa por receber o irmão que errou quando ele se arrepende. Vamos lá, um irmão entre nós, lembra que alguns irmãos passaram por disciplina? Eu ficava muito feliz quando eu chamava aquele irmão de volta para o altar, e a igreja aplaudia, dava glória a Deus e aquela alegria toda. Porque a igreja estava torcendo por ele. Senão não estava lá, esse irmão subiu de novo, não sei não, hein? Não, a igreja tem que ficar feliz. Uma alma foi salva. O Senhor restaurou. O Senhor levantou. E outra coisa, um irmão arrependido que entende o que aconteceu com ele, a glória vai ser maior, sim, senhores. O diabo costuma dizer, você nunca vai ser igual, você nunca vai ser a mesma pessoa. Nunca vai ser a mesma pessoa, não. Se você se arrependeu, entendeu o lixo que você passou por ele, entendeu o que é a miséria da coisa, você não vai ser o mesmo mais não, porque você agora vai ser melhor do que foi, em nome de Jesus Cristo. O diabo diz, você nunca mais vai ser o mesmo, pensando que você vai acreditar que você nunca mais vai recuperar o que tinha. Mas o Espírito Santo diz, você vai ser melhor do que foi. Deus vai te levantar, Deus vai te usar, Deus vai te encher, você vai glorificar o nome do Senhor, o inimigo será repreendido e você será varão de guerra, você será varoa de guerra. Banagamashudai. Por isso, esse é o propósito de Deus. Então, meus irmãos, ele não deve ser considerado um inimigo, como diz o texto, mesmo após ter sido disciplinado pela congregação, porque o propósito não é criar inimigos, mas curar o irmão. E se ele retornar à fidelidade ao Senhor, então deve ser recebido com muito amor, com aplauso, com ternura e com tudo mais. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios, no capítulo 2, de 5 a 11, quando ele vai tratar essa questão do irmão que foi recuperado. Aí ele pede para a igreja ter misericórdia. O irmão recuperou, o irmão não quis pecar mais, o irmão levantou, então vamos abraçar o irmão e ele seja bem-vindo entre nós. Há 3 razões para... Vocês estão entendendo bem? Não estou correndo muito não, está entendendo? Há 3 razões para essa atitude. Primeira, o amor pelo irmão que pecou. Irmão, se não tem amor, não tem céu. Quando chegaram para Jesus, Jesus falou, lá no sermão da transparência, ele vai falar isso. Capítulo 5 a 7 de Mateus, o grande sermão, o primeiro deles, dos 5, ele vai dizer, que vantagem tem em vocês amar os que vos amam? Os publicanos fazem isso também? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Porque aí faz a diferença. Um bandido ama outro bandido, sim ou não? O camarada errado ama o outro errado. Então não tem diferença. Agora a diferença é quando eu amo também os inimigos. Oro por eles, abençoa, a diferença está aí. E às vezes, irmão, o inimigo está lá em casa. O marido nervoso, e o marido, e a mulher fala, Jesus, não oro para esse homem mais nunca, esse homem vai morrer, vai para o inferno, eu não oro. Vai os dois para o inferno. E aí vai chegar lá no inferno, vai ter que morar junto a eternidade toda. É melhor perdoar esse homem. É melhor lavar esse coração e essa mente. Sim ou não?
Porque senão um tira o outro do céu e vai os dois juntos para o inferno viver a eternidade. Nossa, pastor, vou perdoar, não quero passar perto dele no inferno, não. E é capaz que se você perdoar e viver realmente como Deus quer, ele será salvo. Porque tem momento que Deus não está trabalhando com o marido descrente, trabalhando com a esposa crente. Mas vamos mudar um assunto que ele é muito desagradável para algumas pessoas. Primeiro motivo, amor pelo irmão que pecou. A esperança é que a pessoa, percebendo a gravidade do seu pecado, retorne ao Senhor e seja salvo. 1 Coríntios 5, versículo 5. 1 Coríntios 5, versículo 5. Então, irmãos, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ao propósito, 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15, mais uma vez. Então, o propósito é esse. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não tenhais como, mas admoestai como. Então tudo é querendo a recuperação por amor do irmão. Vamos lá. Segundo, primeiro é o amor pelo irmão que pecou. Segundo, o amor pela igreja. Nós falamos aqui na primeira ocasião deste estudo. Tirar o fermento, porque o fermento leveda toda a massa. O contexto está dizendo, se deixar o pecado na igreja, a igreja será contaminada, toda a igreja. Além do irmão não ser salvo, a igreja se perderá. O corpo é mais caro que o membro. O corpo é mais importante que o membro. Deus não está mandando desprezar nenhum membro, mas Ele está dizendo, se esse membro está matando o corpo, tem que tirar. Entendeu ou não? E tirar com qual intenção? De que ele sinta saudade, de que ele sinta falta, de que ele sinta que aquele é o lugar, e ao voltar, tem o perdão de Deus, o perdão da igreja, e possamos juntos caminhar. Entendido? Se as pessoas que não estão servindo ao Senhor fielmente permanecem na comunhão da igreja, sua infidelidade será contagiosa e se espalhará aos outros membros da congregação. Quando diz contagiosa, não está discriminando a pessoa, está mostrando a gravidade de tal erro. Deus nunca discrimina, Deus nunca faz acepção, mas Ele sabe doutrinar a sua igreja. Então, amor pelo irmão que pecou. Segundo, amor pela igreja. Terceiro, amor pelo Senhor. Essa ação deve ser tomada em nome do Senhor Jesus Cristo, que Paulo vai falar. 2 Tessalonicenses 3,6, 1 Coríntios 5,4. Paulo disse que essa ordem põe a igreja à prova para descobrir se ela é fiel em todas as coisas. 2 Coríntios 2,9. Vamos ler? 2 Coríntios 2,9. E para isso vos escrevi também, para por esta prova, saber se sois obedientes em... Paulo era o pastor dirigente das igrejas, ele dirigia as obras. Então, Paulo determinava coisas que deveriam acontecer. A igreja estava em formação. As igrejas estavam sendo doutrinadas. E elas tinham que crescer, elas tinham que funcionar. Esse evangelho tinha que chegar a todas as nações, em todas as épocas, como a época de hoje. Então, ele não podia permitir, de forma alguma, em qualquer outra circunstância, que a igreja morresse. Então tinha que ter um tratamento que de fato curasse a igreja quando ela precisasse de cura.
E aí ele queria que a igreja mostrasse a sua obediência. Quando há uma irmãos, a coisa mais triste hoje é, por exemplo, vamos supor que a pessoa pecou um pecado, que a igreja sabia do pecado, e ele era grave, e necessitava da disciplina, da correção, etc., no afastamento da comunhão, para a recuperação espiritual e etc. Geralmente, a igreja se divide. Ah, mas o pastor é muito severo, falando em termos gerais. O pastor é muito severo, o pastor não tem coração, o pastor não ama. E aí outra parte diz, é para o bem do irmão. Sempre há uma divisão na igreja. Só que a Bíblia está ensinando que deve ser assim, para o bem do irmão, para o bem da igreja e para revelar amor ao Senhor Jesus Cristo com submissão. Uai, pastor, desse jeito é difícil. Não peca, uai. Não peca. Pronto. Busca graça, busca força. Ninguém é super-herói, irmão. Mas se você procurar viver uma vida cheia do Espírito Santo, as coisas vão se resolver melhor. Muitas igrejas são reprovadas nesse teste. Talvez por causa de um desejo de não se tornarem impopulares ou por uma falta de coragem de enfrentar os membros que vivem persistentemente no pecado. Muitas igrejas toleram os membros infiéis e não obedecem a esses princípios bíblicos. Nosso amor por Deus deve ser maior que o nosso desejo de recebermos a aprovação do homem. Eu digo para algumas pessoas, alguns pastores que me perguntam, e aí são pastores amorosos, e devem ser mesmo, mas eu digo, igreja não se dirige com amor. Aí alguém assusta a princípio, né? Poxa, como assim? Igreja não se dirige com amor. Igreja se dirige com aquilo que Deus está orientando para se dirigir. Por que não se dirige com amor? Porque o nosso amor é falho. E quando Deus orienta, quando nós somos copastores de Deus, e os irmãos que têm chamado, guardem isso em nome de Jesus, quando nós somos copastores de Deus, ou seja, Deus é o pastor da igreja, Ele tem o amor perfeito, e Ele vai dirigir a igreja de maneira perfeita. Não pense que o seu amor é melhor do que o Deus, porque não é. O amor de Deus é o amor perfeito, incomparável, e Ele sabe dirigir a sua igreja. Será que nós entendemos isso? Por isso, para dirigir a igreja, nós não buscamos a aprovação do homem, mas a aprovação de Deus. Mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo angustiado, mesmo caluniados, mesmo perplexos com tantas coisas, devemos seguir a orientação de Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Como tratar os que ensinam falsas doutrinas? Aí já parte para o altar, hein? Romanos 16, 17 e 18, os versículos. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Outra versão, dissensões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, ou seja, contra a doutrina que aprendestes. O que diz aí o texto? Afastai-vos deles, desviai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos, engana os corações dos simples. Então tem muita gente hoje, irmãos, eles falam tão cheio de amor que você pensa que está no pecado, pregando a palavra do jeito de ver pregar. Não é? Você é o centro de tudo. Você é a estrela da manhã.
Olha, quando Deus te fez, Ele falou assim, pronto, fiz a melhor obra, e por essa obra tão grande eu me dou na cruz. E vai só levantando as mensagens antropocêntricas. E as mensagens que ensinam as pessoas a serem egocêntricas. Não, mas Deus não podia fazer isso comigo. Deus podia mandar você para o inferno. E Ele não quis. Glória a Deus. Por quê? Porque nós merecemos o inferno pela natureza que temos, irmão. Sim ou não, por favor? Sim ou não? Ou você acha assim, sim, não, pastor, eu sou demais, pastor, mas eu sou tanto que esse mundo não me cabe. Parabéns, vai para o inferno então. Como assim? Porque os exaltados serão abatidos. Deus não gosta de soberba da vida. Deus não aprova você pensar que tem o direito. Não, nós sabemos do direito que Ele nos dá, e por isso, permanecendo nele, vamos no direito que Ele nos dá. Entende a diferença? Não, alguém pode chegar e apontar para Deus e dizer, olha, o Senhor, não, hoje chamam Deus de você, parecendo que está chamando qualquer pessoa. Olha, se o Senhor não fizer, não é assim, meus irmãos. A gente se converte a Deus, a gente se rende a Deus, a gente se entrega para Deus. Ninguém é melhor do que ninguém, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Os falsos mestres são perigosos e subversivos. Por essa razão, devem ser tratados com muito mais firmeza e urgência do que os irmãos que são infiéis ao Senhor de outras formas. Tito foi informado de que os falsos mestres precisam ser silenciados e reprovados severamente. Tito 1, 10 a seguir, por favor. Irmãos, teve um pastor aí, que falou de uma pastora, que se diz aí pastora, só que ela faz umas coisas que, pelo amor de Deus, ela cobra tanto para isso, para não sei o que, aquilo, e se você não sei o que, aquele negócio de cobrança, de dinheiro, e ela veste escandalosamente, é uma coisa de doido. Aí ele foi e falou, numa das suas pregações, ou não sei se foi vídeo, que isso era charlatanismo. Eu não quero falar o nome do pastor e nem da pastora, porque senão a coisa hoje fica feia. Aí, levou na justiça a pastora, charlatã, porque de fato é pelo que faz, levou o camarada na justiça. E agora está uma audiência. E aí deu oportunidade a ele, para ele falar. Aí ele começou a falar, defendendo a doutrina e o evangelho, e dizendo que pessoas que não vivem essa doutrina realmente têm que não sei o quê, não sei o quê. Aí a advogada da outra quis interromper, protesto, não sei o que, a juíza, não aceito não, deixa ele falar. Por quê? Porque a juíza está ciente do charlatanismo. É só olhar para os vídeos da mulher e sabe que ela é charlatã. E a coisa está feia, mas o que a Bíblia manda fazer é isso. Está enganando as pessoas. Não, aqui você pode ser do jeito que quer. Não, aqui você pode ser do jeito que quer, sim. Mas se você quiser morar no céu, vai ter que entrar segundo a palavra de Deus e a doutrina bíblica do Senhor. Por que isso? O senhor é mau? Não, Deus deixou a palavra para a gente andar na palavra. Quem estava aqui domingo ouviu sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E aí vai deixar? Porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Convém o quê? Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os
severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo está bastante irado, e aqui a palavra ira na Bíblia, né, cheio de justiça, contra aqueles que estavam atrapalhando uma obra que custou o sangue de Jesus, o sangue de muitos discípulos já, custaria a cabeça de Paulo, e os camaradas se levantavam para pregar uma coisa, desconstruindo o que Paulo construiu. Esses têm que ser combatidos severamente. Você prega a palavra de Deus, chora pela palavra de Deus, chora para pregar, paga o preço de ter a revelação da palavra, e tem que ser bíblica, não pode ser dito só, Deus me revelou, tá, foi Deus que revelou, então tem que ser bíblico, porque Deus não revela nada que não é bíblico, que não seja bíblico. Então, você paga o preço disso, paga o preço, aí vem uns camaradas inventando história, dividindo igreja, fazendo um punhado de coisas e atrapalhando a obra de Deus. E principalmente os que estão no meio de nós, que são chamados de inimigos da cruz. Nós temos que mergulhar no Evangelho de Jesus Cristo. Ou nós somos de Deus ou não somos, e eu quero ser de Deus. Tem alguém que quer ser de Deus? Escreveram uma coisa lá no conselho, no grupo de pastores, eu faço parte, de WhatsApp ali, e nós colocamos algumas coisas e foi mal entendido, porque os camaradas falaram, por que no meio dos pentecostais tem os charlatões? Por que no meio dos pentecostais, você já parou para perguntar, por que no meio dos pentecostais tem fulano que faz isso? Tem um fulano que ganha dinheiro dos outros? Tem a pessoa que é emocional demais? E tem a pessoa que não sei o que, foi falando. Eu falei, cuidado com isso, algo assim, né? Porque, irmãos, nós somos pentecostais. Aí o outro, porque aí já pegou não sei o quê. Já aí começou um punhado de coisa, que é o que o texto provoca. Por quê? Porque charlatões, pessoas que erram, que falham, que roubam, que enganam, está de um lado e do outro. Sim ou não? Então, por que só colocaram aquilo para os pentecostais? É como denigrisse a imagem dos pentecostais. Então, tinha que escrever aqui lá, por que no nosso meio pessoas fazem isso? Por que no nosso meio se encontra, e aí você não feria as pessoas. Então, nós temos que tomar cuidado. E o que eu estou pregando aqui, irmãos, não é para ofender igrejas, mas é a doutrina de Cristo. É a doutrina da palavra de Deus. Tito 3, 9 e 11, nós vamos ler também, Tito 3, de 9 a 11, glória a Deus. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Já viu tanto que gente traz discussão sobre isso? Não, mas que Jesus quando falou que o ladrão veio roubar, matar, porque roubar, matar e destruir, porque não sei o quê. Preste atenção. Não, é quando a passagem fulano de tal, não quer dizer que o Balaão não sei o quê. E inventando história. E lá no jardim, não era daquele jeito, porque agora essas doutrinas loucas, a genealogia disso, a genealogia... O Paulo está falando assim, ó, isso são coisas vãs. Não entre nessas brigas. Deixa essas pessoas brigarem para... eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou pelagiano. Não, irmãos, nós somos de Cristo. E nós somos da palavra de Cristo. Vamos ouvir estes homens falando, vamos ler a mente deles pelos escritos, mas vamos ficar com Jesus e a sua palavra e produzir unidade entre nós. Aí ele diz, ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando em si mesmo condenado, sabendo que esse tal está o quê? Pervertido, ele perverteu a verdadeira palavra. Cuidado com aqueles que fazem negócio de vós.
Outro dia eu estava aconselhando uma pessoa, ela dizendo, mas a pessoa chega para mim e diz, Deus me elegeu para cuidar de ti, então eu oro em Jesus, você tem que me dar o dinheiro, você tem que me dar tanto, você tem que pagar. Eu falei, por favor, você está alimentando lobo? Tem que parar com isso. Deus não fica falando para você pagar para fazer. O outro está ligando, mandou uma profecia, a onda agora é assim também, manda a profecia para alguém, eis que te digo, eu sou contigo, eu falei isso, e fala um punhado de coisa que geralmente bate para todo mundo, aí diz, tem uma obra contra a tua vida, mas Deus me falou que nós precisamos fazer uma campanha, aí você vai fazer a campanha comigo, aí você passa o Pix de entrada, e esse Pix vai ser tanto, e cada dia que nós orarmos, você vai passar um Pix de R$100, e aí no final você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, vai te acabar. E o duro é que as pessoas entram nisso. Aí nós temos obras maravilhosas, e aí tem o trabalho da tarde de adoração e milagres, de graça, fazendo a obra, gente orando, gente jejuando, vem na quinta-feira, tem um corredor de fogo, tem um renovo corredor de fogo, tem os irmãos aqui orando, não sei o que, de graça, aí não dá crédito. Tem que pagar 100 para dar crédito e viver escravo dos outros. Está entendendo ou não? Por que Paulo está falando dessa forma? Nós estamos recheados de gente assim. Irmão, ora por mim. Eu oro. Você manda o dinheiro do Uber, você paga o táxi, e aí me dá 500 e eu vou na sua casa orar. E o pior é que tem gente no meio de nós que faz isso. No meio de nós cristãos evangélicos. O que você tem que ser é fiel, dizimista e ofertante, pronto, deixa Deus fazer o resto e pronto. Sim ou não? É o que a Bíblia fala, sim ou não? Fora disso, não vem de Deus. Está entendido ou não? Achou ruim ou bom? Conclusão. É errado não fazer caso dos pecados cometidos por outros irmãos ou mesmo aceitá-los. Embora devamos ser humildes e agir em amor, devemos ajudar a recuperar aquele que tropeça, repreender o que peca abertamente, após reiteradas admoestações, afastarmos-nos daquele que se recusa a se arrepender, e após apenas uma ou duas admoestações, rejeitar os que ensinam doutrinas falsas. Devemos ter coragem e fé no Senhor, para confiarmos em suas instruções. E aí, no texto que lemos de Mateus 18:15, a seguir, a 22, a gente aprende muita coisa. E para encerrar essa parte, os passos da disciplina. Quais são os passos da disciplina? A disciplina na igreja tem um triplo objetivo: restabelecer o pecador, manter a pureza da igreja, dissuadir os outros dessa questão da vida de pecado e do pecado. É esse triplo propósito que aponta para os passos a serem seguidos em uma aplicação correta da disciplina na igreja, a disciplina eclesiástica. Esses passos são, primeiro, diga, abordagem individual. Nós lemos lá no versículo 15, se teu irmão pecar, vai e corrija-o entre ti e ele só. Primeiro vai lá no irmão, conversa com ele. E irmão, se você estiver errado, não briga com esse irmão, ele já está passando um febrão para chegar até você. Será que o irmão vai pensar mal? Será que o irmão vai me julgar? Será que o irmão vai pensar que... já está indo lá para te ajudar. Irmão, tem percebido, não está certo, aconteceu isso, vamos, eu te ajudo, vamos entrar em oração, vamos em jejum. Irmão, você está me julgando, você também é pecador, você acha que eu não sei que você errou? Não faz isso, ele está te ajudando. Então deixa ele te ajudar a levantar, depois você ajuda ele a levantar também. Mas é para o nosso bem. Segundo, admoestação privada. No caso de o ofensor não atender à confrontação individual, Jesus ordena que haja admoestação privada, versículo 16. Então você vai chamar alguém, um ou dois,
para ir até a pessoa novamente. Se a pessoa novamente não concordar, pronunciamento público é o próximo passo. Vai levar diante da igreja e vai tratar diante da igreja a situação. E aí, por quarto, se não aceitar, estou passando por cima aqui para encerrar, se não aceitar, exclusão pública. Considera-o gentil e publicano. Quando a pessoa é tirada da comunhão, é tirada para que a pessoa deixe a prática que está se matando espiritualmente e matando pessoas espiritualmente. Então, a cura é do ofensor e dos que estão sendo contaminados com tal atitude. Já viu a pessoa que está contrariada? Sempre chama um para conversar. Coração impuro, que nós lemos em Tito, capítulo 1, tudo é impuro para o impuro. Já viu, não sei o quê? O fulano fez não sei o quê. Essa igreja. Aí a culpa é da igreja, a culpa é dos irmãos, mas o pecado nunca é tratado. Irmão, você não é fofoqueiro, não? Irmão, o que é isso? É ou não é? Eu falo umas coisas que não devem. Então, primeiro conserta a linguinha, porque senão você não vai ter como tratar as outras coisas. Porque aí tudo vai ser contaminado para os contaminados. Você tem que primeiro se tornar puro. Se lava no sangue de Jesus primeiro. Se purifique primeiro. Pare de ficar conversando nessas coisas. Irmão, presta atenção. Você falando com a pessoa. A igreja, irmão, é do Senhor Jesus Cristo e custou o sangue dele e a vida dele. Se você prejudicar essa igreja aí, você vai enfrentar a mão do Senhor Jesus Cristo. Sim ou não? Então nós somos a favor da igreja. Igreja A, igreja B, igreja C, desde que seja de Jesus, nós somos e estamos em favor da igreja. É claro que cada um desses passos envolve dor, tempo, amor e transparência. Nenhum deles é agradável e eles só prosseguem diante de dureza de coração do ofensor, ou seja, a recusa ao arrependimento. Se houve recusa, prossegue. Há, porém, o conforto de saber que a presença e o poder de Jesus são reais, mesmo no contexto desse processo. Assim, a disciplina eclesiástica não é uma atividade a ser realizada facilmente, mas algo a ser conduzido na presença do Senhor. Amém? Aprendemos? A disciplina está contra ou está em nosso favor? É fácil, mas é necessário. Então, meditemos nisso. Fique sobre os pés.